Antes da gente começar, vamos, por favor, fechar os olhos um pouco. Lembrar da nossa respiração divina. Lembrar de agradecer por essa oportunidade divina. Mais uma oportunidade que a gente tem de sentir um pouco mais a presença divina. De entender um pouco mais a presença divina. Que não seja só um momento de distração, ou seja somente um passatempo teórico, mas que isso possa trazer inspiração na vida de todos nós, clareza. Para que a gente aprenda realmente a usar essa vida para o propósito mais elevado dela. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus abençoe a todos nós, que Ele se contente com os nossos esforços, que possamos trabalhar juntos e com vigor, que tenhamos brilho em nossos estudos e discussões, e que não haja desentendimento entre nós, mas somente harmonia, e que todos nós possamos alcançar nossa meta divina. Om Paz, Om Paz, Om Paz. Dezembro é um mês normalmente bem importante para nós no caminho espiritual. Na Kriya Yoga a gente tem uma Rasamadi do Gurudev. Normalmente a gente tem o aniversário da Bhagavad Gita nesse mesmo mês. E é claro, a gente tem o Natal. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre um ensinamento de Jesus ou sobre uma passagem, tentar entender um pouquinho isso nas nossas vidas, começar a colocar mais nossas mentes no Príncipe da Paz, preparando a nossa mente, nossos corações para o nascimento. Eu vou ler um trecho para vocês da Bíblia hoje e nós vamos tentar traduzir um pouquinho isso para nossas vidas. Só são algumas reflexões. Esse trecho está em Mateus 15, versículo 21 a 28, ou em Marcos 7, 24 a 30. E é chamado A Fé Manifestada por uma Pagã. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e disseram-lhe, com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela. Mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Então, nessa passagem da Bíblia,
conta a história de Jesus encontrando uma pagã. Nossa vida é cheia de divisões. Por religião, por cor, por gênero, por raça e assim por diante. Então aqui Jesus e os discípulos que eram de uma certa religião e uma outra que não pertencia, então ela era pagã. Se a gente olhar no dicionário pagã, eu fui olhar hoje, é aquele que não pertence a alguma religião, ou pagão é aquele que adora vários deuses. Será que, independente da nossa religião ou não, nós não somos também pagãos? Fala, não é possível. Será que a gente adora vários deuses? Não, meu Deus é um só. Ou será que a gente endeusa várias coisas? Será que quando eu estou olhando para o meu corpo no espelho, eu não estou endeusando o meu corpo e esquecendo do meu divino? Será que quando eu estou extremamente apegado ao meu marido, à minha mulher, aos meus filhos, mas só aquela forma e esquecendo que o divino habita neles, eu também não estou adorando um outro Deus? Entre aspas. Será que quando eu estou comendo alguma comida deliciosa, que eu amo e eu esqueço de todo o resto e só satisfaço a minha língua, será que eu não estou adorando outro tipo de Deus também? Então, toda vez que a gente esquece do divino e dá vazão aos nossos desejos, às nossas preferências, aos nossos apegos, a gente também está nessa mesma linha de pensamento. E aí essa senhora, essa mulher de Cananeia veio e falou assim: Senhor, filho de Davi, minha filha está muito atormentada por um demônio. Vamos levar para nossas vidas de novo. Será que nós somos atormentados por demônio também ou não? Sim. E o negócio é que a maioria de nós não percebe. Quem não tem demônios para enfrentar no dia a dia? Todos temos. E não são externos. Não é alguém com um tridente querendo te espetar. Mas são os nossos demônios internos. Emoções desreguladas, negatividades, apego, orgulho, arrogância, ganância, insegurança. Se a gente for citar todos os nossos demônios internos aqui, acabou o nosso tempo e a gente não conseguiu completar essa lista. Então, essa perspectiva dessa mulher vir falar: Senhor, minha filha está atormentada por um demônio. O que significa? A consciência de que tem algo ruim para ser melhorado. A maioria de nós, a maioria das pessoas no mundo não tem essa consciência ainda. Ela está convivendo com os demônios, ou seja, com os inimigos internos. Primeiro, ela nem sabe que são inimigos internos. As pessoas adoram ter orgulho e vaidade. As pessoas acham que é necessário e saudável ter raiva para se impor. As pessoas entendem que apego é algo positivo na vida e não negativo. As pessoas acham que ter algum tipo de válvula de escape, ou seja, de bebida, ou seja, de jogo, ou seja, de algum outro tipo, é positivo. Esses são os demônios e eles estão ainda disfarçados em forma de amigos e próximos, companheiros. Então, o passo de uma pessoa perceber que ela está com demônios dentro dela, entre aspas, demônio também, é um grande passo espiritual. E esse é um grande caminho, é o primeiro passo. Primeiro entender quais são os seus inimigos e entender que eles são seus inimigos e depois começar a batalha. Na Bhagavad Gita, o primeiro capítulo dele chama a Yoga da Depressão. Por quê? Porque Arjuna convivia com os parentes dele, com os pais, com os primos, com os gurus, com os avós. Todos eles estavam fazendo extremamente mal para Arjuna e para os irmãos dele. Só que eles entendiam como família. E aí, quando chegou no campo de batalha, logo no começo ele falou: Krishna, me mostra quem eu tenho que lutar e matar. Eu estou pronto. E aí Krishna parou a carruagem na frente
dos primos, dos avós, dos gurus, dos tios. E ele olhou e falou assim: prefiro que me matem. Eu não vou matar meus parentes, eu não vou matar meus primos, eu não vou matar meus avós. É melhor eu ser alvejado aqui de flechas do que fazer qualquer coisa. Ou seja, ele se deparou e ele entendeu que aqueles que ele considerava como familiares não eram familiares, eram os inimigos. E aqui nessa passagem de Jesus eram os demônios. Nós estamos cheios de parentes, lembra, não são parentes externos, internos, que alimentam o nosso ego, nossa vaidade, nosso medo, nossa raiva, nossos vícios, e a gente considera como amigos. Então, quando a gente começa a ler as escrituras e entender as coisas, a gente fala, eles não eram amigos. E quando a gente entende que eles são inimigos, a gente declarou a batalha contra eles. E aí começa o tormento. É o processo da eliminação, é o processo da purificação. E Jesus, mesmo com essa súplica dessa mulher, ele não respondeu nada para ela. E os discípulos continuaram insistindo. E além de não falar nada para ela, ele respondeu para ela pelos discípulos e falou assim: eu não fui enviado para outros senão as ovelhas de Israel. Ou seja, eu não estou aqui para esse traste. Será que Deus, representado por Jesus, será que Cristo, uma manifestação do divino, ou será que um mestre realizado tem algum tipo de parcialidade? Eu não vou ajudar esse porque ele é brasileiro, eu não vou ajudar aquela porque ela é mulher, eu não vou ajudar aquele porque ele é isso ou aquilo. Será que tem alguma diferença ou parcialidade? Será que Jesus estava realmente falando isso? Eu não vim para essa escória, eu só vim para as ovelhas perdidas de Israel. E a resposta é não. Um mestre nunca tem diferença. Um mestre nunca percebe diferença ou separação por olhar um pedaço de carne com barba ou sem barba, com saia ou de alguma religião. Não. Um mestre que está imerso no divino, uma manifestação divina, só tem a percepção do divino. E o que ele quer? Somente o bem para absolutamente todos. Então, o que será que Jesus estava fazendo? Normalmente, os mestres testam os discípulos, testam realmente a determinação, a capacidade do discípulo, a vontade que ele tem realmente de crescer e de ter a experiência que ele está buscando. Será que é só um ímpeto momentâneo? Será que realmente é sincera essa busca? O guru está sempre querendo fazer a gente crescer, fortalecer e ter convicção do nosso caminho, e não só receber coisas de mão beijada. Eu lembro que tinha um criavão, um discípulo, um amigo meu, e ele não gostava de meditar. A única coisa que ele buscava, ele falava assim: eu só quero o toque do guru, porque quando o guru tocar, eu sei que tudo vai ser perfeito. Eu vou me purificar. Ou seja, o guru manda, medita, faz seu esforço. E ele fala: não, eu só vou esperar o toque do guru, aí tá tudo certo. Será que tudo vem de mão beijada desse jeito? Ou será que a gente não tem que fazer a nossa parte também? Então, os mestres às vezes fazem uns testes nas nossas vidas para que a gente determine, para que a gente desenvolva mais convicção, mais energia e ímpeto. Sim, eu quero. Uma outra história que eu lembrei, quando eu estava lá no Ashram, em Baligai, fazendo minha preparação, meu treinamento antes de ser aceito como um residente em Ashram. E eu ainda tinha muita dúvida se o Guruji ia me aceitar ou não como um residente, como alguém morando num ashram. E há um tempo atrás, antes de eu ir para a Índia, ele falou assim: é algo que você tem que decidir. E no meio desse treino eu estava com tanta angústia para saber se eu ia ser aceito ou não, que era um treinamento de 4 meses. Um dia, no meio da meditação, eu não aguentei e fui até onde o Guruji ficava, na casa dele, na casinha dele, no meio do ashram.
E aí eu bati lá na porta dele, era à noite, e eu falei, Baba, ele saiu, falou, sim, pode falar. Falei, já decidi, a minha decisão está tomada, é essa vida que eu quero seguir, mais nada. E ele olhou para mim com uma cara tranquila, eu pensei que ele fosse ficar feliz, mas ele olhou e falou, seu desejo é bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais um pouco e ver qual é a vontade de Deus. É ele que tem que decidir. Agora pode ir, vai jantar. Ou seja, se eu tinha um pouco de angústia, aumentou 10 vezes depois dessa resposta dele. Não teve nenhuma expressão nem nada. E eu pensei que ele fosse ficar pulando de alegria. E aí faltava um mês para acabar o curso e pareceu 10 anos. Mas era isso. Era um teste. Vamos ver se a sua convicção é realmente firme. Vamos ver se é isso que você quer para a sua vida. E aí vai acontecer. Então, Jesus só estava de repente... Qual é a convicção dessa mulher? Será que ela quer só que eu cure essa pessoa para ficar tudo bem? Ou será que ela realmente tem fé em mim, no divino? Vamos ver. E aí, depois dessa ignorada de Jesus, ela falou assim, Senhor, me ajuda. Ou seja, ela deu um passo a mais. Quantas pessoas, depois de serem ignoradas, simplesmente não existir e falar, esse mestre realmente não é para mim, eu não sou dessa laia, eu não pertenço a isso. Puxa, que desgraça, que tristeza, que um passo a mais falar, tô aqui, Senhor, me ajuda. Quando a gente está convicto de uma coisa, a gente sabe, não importa o obstáculo, eu vou seguir em frente, eu sei que é esse o caminho, eu vou seguir. Essas situações difíceis, para as pessoas fracas, significa o fim. Não é para mim, não deu, eu sabia. Mas, para as pessoas que têm certeza e convicção, isso é só mais um ponto para elas fortalecer. Esse obstáculo não é nada, eu vou superar. Tem duas opções da gente enxergar a vida, os obstáculos. Falar assim, é possível, mas é tão difícil, depois eu tento. Eu vou tentar outro caminho. Ou você pode falar, é difícil, mas é possível e eu vou conseguir. Aqui, essa mulher foi pela segunda opção. É difícil. Jesus me deu uma ignorada aqui, mas eu não vou desistir, eu vou seguir. Expansão da fé. Teve um mestre, eu estou com medo de falar demais, ficar lembrando das histórias e não dá tempo da gente, pelo menos, chegar até o último versículo. Falando em teste, isso é uma história também que aconteceu. Tinha um guru e ele tinha vários discípulos. E um deles era um príncipe. Tinha muito dinheiro. E o guru amava ele, cuidava dele, dava muita atenção para ele. E os outros tinham um ciúme e começaram a desconfiar que o guru só estava feliz com ele. Por quê? Por causa do dinheiro. E o guru percebeu isso. E aí um dia ele fez um teste. Ele pegou uma manga bem madura, apertou ela sem estourar, ela ficou mole e ele pôs embaixo da calça dele. E aí ele chegou para os discípulos e falou assim, estou com um tumor na perna. E mostrou. E isso não tem jeito a não ser estourar. Mas se estourar e vazar, eu morro. O único jeito de eu ser curado é se algum de vocês fizer um pequeno orifício nesse tumor e sugar toda essa parte líquida que está aqui inflamada. Mas é certo que a pessoa que fizer isso vai morrer. E ele olhou com uma cara para todos os discípulos. Isso é verdade. E aí o que acontece? Todos os discípulos que estavam com o pé atrás, desconfiados do guru, ninguém falou, nossa, guru, nós vamos orar por você. Tomara que você se cure, mas ninguém deu um passo. E aí foi lá o príncipe, fez o quê? Pegou uma faca, enfiou naquela bolha, que não era uma bolha, era uma manga, e começou a chupar aquele negócio.
E os discípulos ficaram admirados, e o guru fazendo uma cara de sofrimento, e ele acabou, o discípulo levantou, e aí? Estava uma delícia. E aí o guru pegou e tirou aquela manga que só tinha a casca e o caroço. Teste. Qual é a nossa vontade? Não se preocupa que nós não vamos ter esse tipo de teste. Mas nas nossas vidas a gente sempre tem testes. Qual é a nossa convicção? E aí depois que ela falou, Jesus, me ajuda, Senhor. Primeiro ele ignorou. Depois quando ele respondeu, o que ele falou? Não convém jogar aos cachorros o pão dos filhos. Ainda bem que ela não tinha um pedaço de pau lá, senão talvez ficasse bravo o negócio. E agora, hein? O que significa isso? Qual é a minha relação com Deus? Quem será que vai determinar se eu sou um cachorro, ou um pecador, ou um pagão, ou um intocável, ou um miserável? Será que Deus percebe isso? A gente já entendeu que não. Será que um mestre enxerga essas diferenças? Não. Essa diferença entre eu sou um pecador, eu não posso, eu não consigo, eu sou um miserável, eu sou fraco, vem de nós, vem da nossa própria cabeça. Qual que é a sua própria imagem? Qual que é a sua própria percepção? Como você se considera perante a Deus? Muitas pessoas não oram para Deus porque elas têm vergonha por terem feito coisas erradas. Ou seja, ser um cachorro ou ser o pão dos filhos, ou ser os filhos nesse caso, não é Deus ou Jesus que estava falando. Como eu me vejo perante a Deus? Como eu me vejo perante aos mestres? Eu me vejo como alguém digno ou indigno? Eu me vejo alguém como um cachorro ou os filhos que comem o pão? Como é a minha perspectiva? Qual a visão de mim mesmo perante a Deus, perante ao caminho espiritual? Algumas pessoas tentam esconder as coisas. Falo, você já ofereceu isso para Deus? Já pediu desculpas? Imagina, como eu posso falar isso para Deus? Não tenho coragem, não sou digno. E, ao mesmo tempo, se você tem a convicção de que você é o filho de Deus, você é a filha de Deus, e isso não pode mudar, o que importa que os outros falem? Se você tem essa convicção, se alguém falar, você é o cachorro, você não pode comer esse pão, isso vai te afetar ou não? Não. Então, qual que é a sua perspectiva? Como você se considera perante Deus? Qual é a sua relação com Ele? Cabe a nós. A gente se coloca para baixo ou para cima? Deus está sempre de braços abertos. E Jesus também. Então, o que significa isso? Assim como é a minha atitude no caminho espiritual, o resultado será da mesma maneira. Se eu estou cheio de dedos, cheio de ressalvas, cheio de preocupações, melindres, eu não vou muito para frente. O Guruji falou uma coisa assim: remédio, mantra, guru e médico só vão funcionar de acordo com o quê? Com a sua fé. Ou seja, eles vão depender mais de você do que com os outros. Remédio, mantra, guru e médico. Se você não tiver fé, não vai funcionar. E aí o que essa mulher respondeu? Essa é a convicção. Os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos donos. Ou seja, eu não vou desistir. Pensem nas nossas vidas. Quando nós somos cachorrinhos ou quando nós somos donos? Quando nós parecemos mais como animais ou como nós estamos parecidos mais como seres humanos? Quando nossas vidas são levadas pelos desejos, quando a gente toma decisões baseadas somente em emoções, quando a gente se deixa levar pelos nossos medos, incertezas, agitações, ansiedades, nós estamos mais parecidos com animais.
Quando a gente usa mais a razão, quando a gente usa mais o discernimento, a inteligência, nós somos humanos. Quais são as nossas decisões? De onde elas vêm a maior parte do tempo? Emoções, desejos e negatividades ou racionalidade, inteligência, discernimento? É isso que vai decidir se nós somos cachorrinhos para comer migalha ou se nós somos os filhos do dono para comer o pão. Animais e seres humanos têm 4 coisas em comum: comer, dormir, procriar e sentir medo. Se as nossas vidas estão baseadas nesses 4, daqui a pouco vai nascer um rabinho e uma orelha mais pontuda. Os seres humanos têm a inteligência, razão e discernimento. Então, ela falou, os cachorrinhos também comem as migalhas. E o que ela quer dizer? Não importa seu estado. Mesmo se você estiver vivendo ainda nesse estado de animalidade, vivendo baseado só pelos instintos, pelas emoções, ainda assim, Deus está disponível. Ainda assim, o amor de Deus está esperando você. Ainda assim, mesmo num estado ignorando o divino, ignorando o seu potencial, ignorando a sua transformação, ainda assim você pode contar com Deus. Até nesse estado, você pode provar do divino. Você pode se lembrar e se beneficiar dele. Claro que vão ser migalhas, por causa da nossa consciência. Mas ainda assim, Deus nunca vai se virar contra você, virar as costas para você. Então pensa, o que vai decidir se a gente vai comer o pão ou somente as migalhas? Entenda o pão aqui como a presença de Deus ou a graça divina, as bênçãos de Deus ou dos mestres nas nossas vidas. O que vai decidir se a gente vai comer migalha ou o pão inteiro? O que vai decidir se nós somos cachorrinhos ou se nós somos os filhos, os donos? É a nossa própria atitude. É a nossa interação, a nossa relação. Não existe parcialidade. Da mesma maneira que o sol brilha em toda parte, numa roseira que tem uma flor perfumada ou num esgoto, o raio de sol também vai lá. A presença de Deus, a bênção de Deus, o amor de Deus está em toda parte também. Mas o que vai dizer é o quanto a gente está pronto para isso, o quanto a gente está voltado para isso, para receber. É a nossa receptividade que faz a diferença. O meu copo está virado para baixo ou para cima para receber essa chuva de bênçãos? E lembra, não importa o nosso passado. Não importa o quanto de tropeço a gente possa ter dado. Não importa o quanto de erros a gente tenha feito na vida. O que importa é a nossa vontade de mudar e transformar agora. Isso é que vai fazer a diferença também. Uma pessoa que se coloca para baixo e fala, eu não tenho jeito, eu sou ruim, eu sou um pecador, como é possível que Deus vai me aceitar ou que eu possa ter essa experiência divina? A gente só está comendo as migalhas, e olhe lá. Mas se uma pessoa tem essa postura, sim, eu tropecei, sim, eu errei, mas eu estou de pé. Ele é meu pai, ele é minha mãe. Não importa, eu estou aqui pronto de novo. Não importa, uma pessoa pode estar na pior condição possível. Se ela se volta para Deus, ela está transformada. Eu lembrei de um verso na Bhagavad Gita e eu até marquei aqui. É no capítulo 9 que a gente está estudando agora, e o que ele fala? Mesmo se um homem de uma postura extremamente maligna me adora e lembra de mim com uma devoção muito forte, ele é para ser considerado como aqueles virtuosos, porque ele tomou a decisão correta. E rapidamente, essa pessoa se torna virtuosa
e ela atinge o estágio de paz eterna. Ó Arjuna, tenha certeza que nenhum devoto meu sempre se perde. Ou seja, não devemos julgar nós mesmos nem nossas atitudes. A gente tem que melhorar, sim, mas não olhar para trás e falar, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não tem mais jeito. Tá certo, tropecei, estou de pé, levanto, tiro a poeira e sigo em frente. Você acha que Deus vai negar alguém? Você acha que Deus vai olhar e falar, essa cananeia, tô fora? Ou esse ou aquele, pagão ou não? Não. Está de braços abertos. Não importa o que a gente tenha feito, Deus está sempre de braços abertos para a gente. Pensa numa criança bem pequenininha, suja. Se ela chorar para a mãe e falar, mãe, eu estou todo sujo, eu quero seu colo, mãe. Será que ela vai falar, sai daqui, seu porco imundo? Ela vai pegar, vai pôr ele no colo, ela vai dar banho nele, vai cuidar dele, vai deixar ele limpinho, vai dar comida para ele. Deus é nossa mãe. Será que algum dia você acha que ele ia negar a gente e falar, eu fiz isso, Deus? Ele vai falar, então tá, tchau. Não olha mais para mim. Não. Nunca podemos perder essa perspectiva. Eu quero melhorar minha vida, e eu vou sempre, porque sempre tem como melhorar. Mas tropeços vão acontecer. Eu não tenho que ligar muito para isso. Tá certo, errei, aprendi, não erro mais. Tchau, passado, enterra e segue em frente. Ele está esperando. Essa é a nossa atitude na vida. Se a gente levar essa pequena passagem da Bíblia para a nossa vida pessoal, para o nosso corpo, para o nosso dia a dia, dentro de nós, quem será essa filha atormentada? Será que nós temos essa filha atormentada dentro de nós? Sim. E essa filha atormentada dessa cananeia é a nossa mente. Coitada dessa nossa filha, está o tempo inteiro atormentada. E quem são esses demônios? A gente já falou. Ela está o tempo inteiro agitada. Ela está o tempo inteiro oscilando. Eu estou feliz agora, em paz, durou 30 segundos. Agora já estou explodindo. Estava sereno, aí vem um desejo, me faz mover para lá e para cá para realizar esses desejos. Pensamentos, a maioria deles torna a nossa vida infernal. Então, essa mulher falando para Jesus, minha filha está atormentada por uns demônios. Pensa às vezes a gente fechando os olhos tentando meditar. Será que a gente não está no mesmo estado? Será que a nossa filha não parece atormentada por demônios? A gente tenta se concentrar e não consegue. A gente se perde. Onde eu estava? Puxa, tenho que fazer alguma coisa. Levanta da meditação e assim por diante. E nós, nas meditações, no nosso caminho espiritual, nas orações, muitas vezes parece que a gente não tem resposta também. Muitas vezes a gente tem a impressão de que Deus não está ouvindo, não está respondendo. Do mesmo jeito que Jesus ignorou essa mulher, às vezes a gente está meditando e parece a Terceira Guerra Mundial. Não teve nenhuma resposta. O que significa nenhuma resposta? Não senti nada de paz. Não tive nenhuma experiência espiritual. Foi um caos. Será que Jesus virou as costas para mim também? Ou será que é só um teste para perceber minha convicção? Será que é esse caminho que eu quero? Será que eu tenho certeza? Será que eu confio nas palavras dos mestres que não importa o que aconteça, eu estou crescendo, eu estou melhorando? Como eu saí nesse teste? Se eu falar assim, puxa, hoje não está bom para meditar ou para orar, hoje não é o meu dia. Melhor eu olhar meu Instagram, porque eu tenho certeza que lá todo mundo me responde. Fui reprovado no teste. Ou será que eu me curvei e pedi ajuda e falar, Deus, está difícil hoje, mas eu estou aqui porque eu confio em Ti. Vamos em frente. Me ajuda. Qual é a nossa atitude quando a gente passa por esses testes?
por esses desafios. Sempre é uma oportunidade para a gente ficar mais forte, para a gente crescer. Aqui Jesus falou entre cachorrinho e os donos que comem o pão. Normalmente a gente come o pão na mesa. Então a mesa aqui é o que divide os donos, os filhos, e divide os animais que estão lá embaixo para comer as migalhas. Será que no nosso corpo a gente também tem essa mesa que divide o dono dos filhos, o dono dos cachorros? Sim. Os mestres falam que a nossa sobrancelha são esse ponto de divisão. Aqui é a mesa. Daqui para cima, os donos, os filhos estão comendo pão. Daqui para baixo, os cachorrinhos estão comendo só migalha. O que significa isso? Quando a nossa atenção está daqui para baixo, ou seja, completamente envolvida nos sentidos, todos os sentidos estão abaixo das sobrancelhas. Abaixo da sobrancelha a gente tem os 5 chakras que relativos às nossas experiências no mundo. Quando a nossa atenção está completamente aqui para baixo, ou prioritariamente aqui para baixo, nós estamos comendo somente a migalha do que a gente está buscando, que é a felicidade, que é paz. Tudo que a gente faz na vida é para buscar felicidade e paz. Mas quando a gente está buscando no lugar errado, abaixo da mesa, a única coisa que a gente vai poder comer é migalha dela. Um pouquinho de alegria numa coisa, um pouquinho de paz ali, que já foi embora. Migalha acaba rápido. Você não consegue nem engolir, ela dissolve na boca, acabou. Então, os cachorros estão aqui embaixo. Quando a nossa consciência está aqui embaixo, a gente está comendo migalha, nos chakras inferiores. E daqui para cima, o Gurudev chamava essa parte da cabeça do reino divino. Quando a nossa atenção está mais aqui para cima, a gente está herdando o pão inteiro. E aí sim a gente vai ser saciado dessa paz, dessa plenitude, dessa alegria. Mas será que a gente não deve viver? Será que eu não tenho que ir para baixo? Será que eu não tenho que usar os sentidos no mundo? Você tem que usar e deve. Eles foram feitos para serem usados. Mas, se a sua atenção não estiver aqui em cima, a maior parte, você está comendo só migalha. Nós estamos comendo só migalha. Então, na meditação, a gente sempre aprende. A maior parte da nossa atenção tem que ficar aqui em cima. E a gente vai se concentrando nos outros chakras, nos sentidos e partes do corpo. Mas, não esquece de ficar em cima da mesa e não embaixo. Isso vale para a nossa vida no mundo também. O que significa isso? Não coloca toda a sua atenção no mundo. Você tem que dividir a sua atenção, aprender isso. E isso é o maior treino na nossa vida espiritual. A maior parte da sua atenção lembrando do divino, pensando em Deus. E um pouco da sua atenção fazendo as coisas. Isso não é, na verdade, dividir a sua atenção, mas é conseguir focar e concentrar. Toda vez que a gente lembra de Deus, lembra da respiração, traz o divino para as nossas ações, não importa quais sejam, a gente consegue concentrar e ter mais eficiência. E isso significa comer o pão inteiro e não as migalhas. Não coloque toda a sua atenção no mundo, porque lá você só vai encontrar migalhas. Aprenda que por trás disso tem o pão inteiro te esperando. Maior parte da sua atenção no divino. E um pouco da sua atenção em tudo que você faz. Esse é o segredo para a gente ter sucesso. Tanto material quanto espiritual. Uma coisa interessante, o Gurudev falava assim, seja, you have to be God, not dog. Então ele falava, sejam Deus, G-O-D, e não cachorros, D-O-G. Depende da nossa atitude ao viver. Uma pessoa espiritual e uma pessoa não espiritual vivem no mundo, trabalham, ganham dinheiro, têm família, têm filhos, têm contas para pagar, fazem absolutamente tudo. Mas qual é a atitude de uma e de outra? Uma pessoa está olhando e lembrando e oferecendo para Deus. Deus,
essa comida é sua, essa família é sua, esse trabalho é seu, eu te ofereço, me ajuda a lembrar de ti. E a outra está só embaixo da mesa. Qual é a nossa atitude? A gente tem que perseverar e tentar. Essa é a nossa parte. Deus está esperando a gente de braços abertos. Os mestres, Jesus. Olha quanta coisa uma pagã ensinou para a gente num pequeno trecho da Bíblia. Será que ela era realmente uma pagã, alguém não merecedora das bênçãos de Jesus? Ou será que ela era uma sábia? Ou será que era um diálogo entre sábios? E vamos entender, só antes da gente encerrar. Olha a atitude dos apóstolos. Aqueles que estavam próximos de Jesus, os escolhidos. Ela era uma pagã. Imprestável. Um cachorro. E os apóstolos, os discípulos, os escolhidos. Quando veio essa situação, o que eles falaram? Jesus, despacha logo essa mulher, ela está azucrinando a nossa vida. Manda ela embora, Jesus. Eu estou aqui ensinando dia e noite para eles que eles têm que amar todos, ter compaixão, amor. Olha a reação deles. Ela está incomodando a gente. Quando eu estava lendo isso hoje, eu lembrei que eu passei numa situação parecida. Eu estava numa palestra com o Guruji no Rio. E a minha função era traduzir. No final tinha perguntas e respostas. E aí uma pessoa foi fazer uma pergunta e ele começou a criticar o Guruji. Ele não foi muito agradável na maneira de se expor e de não concordar. A plateia inteira começou a ficar nervosa com essa pessoa. E aí o Guruji olhou para mim e falou assim, o que ele está falando? Ele deu corda, ele colocou lenha na fogueira. Ao invés de eu traduzir o que foi a pergunta, que era a minha função, eu falei, Baba, ele está sendo mal educado, ele está colocando as opiniões dele, ele está querendo defender. Ou seja, eu não era mais tradutor, eu era o juiz da Suprema Corte. E aí o Guruji respondeu, não falou nada, respondeu a pergunta de uma maneira super amorosa, e quando acabou a palestra, essa pessoa foi até lá para cumprimentar o Guruji. Sabe o que ele fez? Deu um belo de um abraço nessa pessoa e falou, muito obrigado, eu amei sua pergunta. Ou seja, se o Guruji tivesse me esbofeteado, ia ser menos doloroso do que aquela lição que ele me deu, aquele ensinamento que ele me deu de uma maneira muito sutil e simples. Os mestres falam que a gente tem que aprender com tudo e com todos. Se a gente cria uma atitude de julgamento na vida, se a gente fala, quem é essa pessoa para me ensinar? Ou se a gente reage, a gente perde a oportunidade de aprender. Quanta chance a gente não desperdiça na vida quando a gente ignora os pagãos? Quando a gente julga e fala, inferior, isso eu já sei. Reage, eu preciso ter razão. Então lembra, uma pessoa espiritual tenta aprender com tudo e com todos, ao invés de julgar e ao invés de querer mudar o mundo. A gente tem que pensar nisso. Como é as nossas vidas? Os ensinamentos dos mestres têm que ser aplicados diretamente nas nossas vidas. E isso é só uma maneira, um convite para a gente refletir. Eu tenho certeza, se vocês lerem esse trechinho, vocês vão ter muitas outras ideias e muitas outras reflexões. Mas isso é que é lindo. Os mestres ensinam que a gente tem que trazer as escrituras para nossas vidas. Entender o que isso significa para mim. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que eu vi que tem uma pergunta aqui. Swami, você acha que os mestres sabem a forma como engajar cada um? Porque as pessoas têm mecanismos diferentes. A bronca e a culpa por fazer algo errado podem funcionar para uns, mas pode ter efeito contrário em outros. Certeza. Todos os mestres, sem dúvida, conhecem o melhor remédio para cada um dos
discípulos. A maneira perfeita de interagir, de se relacionar e de transformar, de trazer à tona a espiritualidade, a divindade e o amor que está dentro de cada um de nós. Um mestre sabe exatamente como lidar com cada um. E faz isso. O ser humano também tem desejo, que é um mecanismo importante de movimento. Desejo não dá para... A gente não pode viver sem desejo, mas os desejos precisam ser controlados, moderados, equilibrados e os negativos eliminados. O negócio é, a gente ainda não aprendeu a lidar, controlar e eliminar os negativos das nossas vidas. Então, quando o desejo existe, se a gente sabe controlá-lo, eles são ótimos. Mas o problema é ser escravo dos desejos. E é o que, na verdade, a maioria de nós somos, ainda escravos deles. Então, o caminho da meditação ensina a gente a ser dono deles e ensina a gente a ter força e capacidade de entender quais são bons e ruins e eliminar aqueles que são ruins e viver só com os desejos bons. Desejos não são ruins, mas a qualidade deles, a quantidade deles e como a gente lida com eles é o que faz a diferença. Obrigado por essas perguntas. Swamiji, você fica muito bravo quando criticam o Guruji, mas a crítica é um pedido de ajuda. Muito legal. É como eu falei, todos nós temos altos e baixos, algumas coisas boas e ruins. E assim, às vezes as pessoas estão pedindo ajuda, como eu citei para vocês naquele exemplo da palestra. Quem era eu para ficar incomodado ou bravo com uma crítica? A palestra era dele, eu era só um tradutor. E aquela pessoa, sem dúvida, estava pedindo ajuda. Quem era eu para me meter nisso? Todos nós estamos crescendo, todos nós temos que melhorar. Todos. Obrigado por essas perguntas. Obrigado por essas reflexões. Alguém mais tem alguma pergunta? Pureza. Os mestres têm a completa pureza. Os mestres têm a percepção da divindade. Os mestres enxergam em nós o nosso potencial divino a ser explorado. E a única coisa que eles querem é que a gente explore isso. Que a gente tenha a experiência que eles têm do divino. A vida é cheia de testes, de desafios. E isso vale para o caminho espiritual também. Mas se a gente lembrar que Deus e os mestres estão do nosso lado nos conduzindo, a gente vai se fortalecer com esses desafios. A gente vai dar as boas-vindas e ter mais determinação e convicção. E seguir em frente. Certo? Vamos meditar um pouquinho? Vamos fechar os olhos, por favor. Lembra da sua respiração divina. É a presença de Deus, é a presença de Cristo, é a presença dos mestres. Toda vez que eu esqueço uma respiração, eu deixo de experimentar o pão. E me concentro nas migalhas. Concentrem-se. O ensinamento de todos os mestres é um só.
Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para experienciar esse amor incondicional. Você tem que seguir. Tentem, por favor, lembrar de cada respiração agora, com devoção, com gratidão. Aquilo que a gente sempre busca em toda parte, está mais perto do que a gente imagina. Nós nunca estamos sozinhos. Faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segure e curvem-se para frente. Exale. Respiração normal e consciente. Curvando-se com amor, com atitude de entrega. Ó Deus, ó Mestres, ó Jesus, eu ainda me sinto separado, eu ainda me sinto sozinho, eu ainda me sinto desprotegido. Me ensina a perceber tua presença, me ensina a perceber tua proteção, teu cuidado, tua segurança. Se revela mais na minha vida. Nos momentos difíceis, a gente tem a chance de desenvolver mais fé e mais devoção. Assim como essa mulher cresceu na fé num momento de desafio, todos nós podemos fazer o mesmo. Em cada obstáculo, se a gente se voltar mais para Deus e para os mestres, a nossa fé vai crescer, a nossa força vai crescer e a vida vai ficando mais fácil. Inale lenta, longa e profundamente. Segure, sentem-se. Exale. Respiração normal, consciente. A presença de Jesus em você, na sua respiração. É isso que vai eliminar todos os demônios que atormentam a nossa filha chamada mente. Em cada respiração consciente, a sua mente está tranquila. Ela está em paz. Concentrem-se. Inale lenta, longa e profundamente, com amor. Exale lenta, longa e profundamente, em paz. Inale lenta, longa e profundamente. E exale lenta, longa e profundamente. Inalação bem lenta, longa e profunda. Segure a respiração. Concentre-se.
exale. Respiração normal e consciente. Sua atenção agora para o reino dos céus. Nós não estamos mais embaixo da mesa, comendo as migalhas, mas a gente está agora provando o pão. Lá em cima, dentro da sua cabeça. Você não é mais o cachorrinho. Você é o dono, o divino. Medita em silêncio. E provem esse pão da paz. Tente. Mantenha sua atenção lá dentro. Não importa o seu estado atual. Não importa o seu passado. A única coisa que importa é o seu desejo. De mudar, de crescer. De sentir esse oceano de bem-aventurança. Deus e os mestres estão de braços abertos o tempo inteiro. Que a gente possa lembrar que cada desafio do nosso dia a dia é só mais uma chance de a gente crescer, de a gente ter mais fé e convicção, e de a gente buscar mais refúgio e abrigo nos braços amorosos da Mãe Divina. Que nossas vidas se tornem uma celebração. Que os nossos desafios se tornem um momento de fortalecimento. E que nossas vidas sejam permeadas pelo Divino em cada instante, em cada respiração. Chega de migalhas. Eu quero o pão agora. Chega de tormento, eu quero a paz. Orando a Deus, orando a Jesus, o Príncipe da Paz, e a todos os mestres, para que abençoe nossas vidas com força, com determinação, com amor e com paz. E que através disso a gente possa contribuir também com o mundo. E tentando perceber, lembrar dessa presença divina em cada um de vocês, em toda parte, eu me curvo a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Muito obrigado a todos por mais essa oportunidade e uma linda semana para todos nós. Jai Guru.